Siento que te peleando. Siento que te peleando. No vídeo de hoje, no canal Portão de Saída, o Anthony vai relatar um tema que desperta muita polêmica: os surtos de fanatismo religioso. Você já se deparou com alguém que leva suas crenças ao extremo, a ponto de perder a noção da realidade? Hoje, o Anthony vai discutir como o fanatismo pode prejudicar tanto a pessoa quanto quem está à sua volta. Fiquem ligados, porque esse é um assunto sério que merece reflexão. Pessoal, hoje o Anthony vai entrar num assunto pesado, mas importante: o surto mental de religiosos fanáticos. Sabe quando a fé deixa de ser uma força positiva e se transforma em algo destrutivo? Vamos entender juntos como esse comportamento pode levar a situações extremas e o impacto que isso causa nas pessoas ao redor. Prepare-se, porque esse é um tema que precisa ser debatido sem rodeios. Embarcando com Anthony Galvão neste vídeo, você vai despertar desse sono que, desde a infância, te adormeceu para viver uma fantasia sem fundamento. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, deixe um like, uma mensagem e, se possível, compartilhe para ajudar mais pessoas a se despertarem. Vamos para a vinheta e receber Anthony Galvão, que fará de tudo para fazer vocês pensarem. Portão de Saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Voltei com novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Isso é rápido e objetivo, mas o que eu vou falar aqui é muito interessante. Vocês ouviram no início aí? Vocês ouviram aí alguns áudios de uns assessores que eu tenho aqui, assessores virtuais. Eles me ajudam aqui no início, na preliminar dos vídeos, onde eu coloquei uns trechos de alguns vídeos. Eu quero agradecer a todos vocês que apoiam esses dois canais, o canal Portão de Saída e o canal Pilastra da Verdade. Por favor, eu agradeço mesmo. Olha só, gente, o que eu vou falar aqui é muito sério. Estou de óculos, tem muitas luzes aqui, às vezes estraga um pouco e o olho fica ardido. Olha só, preste atenção no que eu vou falar aqui. A primeira cena que vocês viram aí foi de um rapaz usando de um surto mental, que é uma coisa que Siento que te peleando. Siento que te peleando. como dizia meu avô, este mundo está sem porteira. Meu avô dizia assim: ei, mundo velho sem porteira, chapéu sem bico sem beira. E o meu pai, ele falava assim: ei, mundo velho sem cachorro, mato sem cachorro, chapéu sem bico e sem forro. Então este planeta se tornou um mato sem cachorro, chapéu sem bico e sem forro, e um mundo sem porteira, chapéu sem bico e sem beira. Como diziam meu pai e meu avô. E vocês ouviram aí uma coisa que é coisa para psicologia. É assunto sério. Quando uma pessoa presta um papel desse. Do rapaz aí do início. É uma coisa irritante você ouvir uma voz dessa, a forma que ele impõe a voz dele. É o que mais tem. E por que isso está acontecendo? Porque agora a internet está propagando. Mas isso sempre aconteceu com religião protestante no Brasil. Sempre aconteceu. E depois vocês observaram uma cena. Duas cenas, né? Uma de uma mulher entregando uns relógios de alguém que morreu da família dela. Coisa sentimental, não? Os relógios que sobraram entregando numa igreja como um tal de sacrifício.
Tanto que o pastor diz, isso aqui é um sacrifício, isso aqui não é uma oferta não, é um sacrifício. Coitada, podia pegar aqueles relógios, vender, né? E aí sobrava um dinheiro para cuidar da saúde de alguma coisa. E a gente viu uma cena aí que aconteceu na igreja do Agenor dos Truques, de ele expulsando um tal de um demônio de um homem, de uma forma bem agressiva, a forma de expulsar o tal do demônio, o demônio dizendo que ia matar, aquela coisa toda. Mas vocês observaram uma coisa, que o rapaz está vestido com uma camisa de clube de futebol. Você sabia que isso tudo é estratégia? É estratégia. Por que a maioria dessas pessoas que fazem um sensacionalismo dentro de igreja e de demônio, tem muitas pessoas que estão com a camisa do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, de qualquer clube, e de qualquer clube brasileiro. Porque aquilo ali é para dar uma impressão para quem está na igreja que é uma pessoa que não faz parte do corpo da igreja. Por isso que o demônio pegou. Que é uma pessoa do mundão, é uma pessoa totalmente incrédula. E a pessoa entrou na igreja ali com aquela roupa de clube, porque não tem Jesus na vida, não tem Deus, não é evangélico, não paga dízimo, não paga oferta, e aí o demônio pegou. Só que isso aí tudo acontece na sua maioria, nos bastidores. Olha, você vai vestido com uma camisa de clube. Porque não é normal pessoas irem para uma igreja cultuar um tal de um Deus com camisa de clube. Mesmo porque até os líderes não permitem isso. Dificilmente, né? O cara pode torcer pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro São Paulo, pro Vasco, para quem quer que seja, em questão, porque hoje mistura religião com futebol e política. É um trio, né? É um triângulo amoroso. Religião, futebol e política no Brasil é um triângulo amoroso. Faz até nojo, cara, o que o sistema religioso faz na mente de jogador de futebol. Faz até nojo. Eu vi uma seleção brasileira agora, a seleção só tá tomando pancada. Agora que fez uma partidazinha com o Peru, um time muito ruim ali em Brasília, conseguiu fazer 4 gols, 2 de pênalti. E os caras entram em campo. Faz um gol. Cara, porque jogador só aprende 2 coisas na vida, viu? Por isso que jogador é religioso e jogador de futebol. Porque quando começa eu já falei isso aqui, quando começa a treinar desde pequeno e começa a ter uma chance que vai jogar num time profissional, que é bom de bola e que vai fazer isso, a família tem como é Deus que preparou aquela chance para enricar o filho e enricar a família. Então vai sempre ter que agradecer a Deus. E aí, olha só, cara. Então a estratégia é essa, ó. Vai vestido com uma camisa de clube. Porque as pessoas. Pra quê? Pra colocar na mente das pessoas que é uma pessoa fora daquele rebanho. Por isso que a pessoa endemonia. É tudo estratégia. Essas igrejas usam de estratégia, na sua maioria, quando a oferta começa a cair, dízimo começa a cair. Eles têm muitas despesas ali também. Tem o valor que eles ganham de ostentação. Isso agora é o jeito que tem criar e inventar sensacionalismo. Inventar coisa, porque as pessoas são pegas pelo medo. As pessoas são enganadas pelo medo. A religião traz o medo de Deus, de demônios, medo de ir para o inferno. E esse medo é algo crucial para esses líderes enganadores enganar pessoas e continuar ganhando dinheiro às custas dessas pessoas. Que se religioso nenhum tivesse medo, nenhum religioso faria isso. Só teria uma fé apenas. Se não tivesse medo, não estaria dentro de igreja, dentro de religião. Aí quando chega dentro da igreja, começa a ser enganada e não entende os comportamentos mentais, que eu já falei aqui, nunca estudou sobre isso, não sabe como é que a mente se comporta. Então qualquer sentimentalismo e emocionalismo pega a pessoa como se fosse uma ação de um espírito. Não tem como não acreditar que Deus não está ali, ou de demônios ali. Tudo isso vem de efeito mental. Cara, eu estou dizendo porque eu sou de uma família que vem de 3 religiões. Preste atenção no que eu vou falar. Eu sou de uma família que vem de 3 religiões. Minha mãe nunca foi do candomblé, mas eu tenho uma tia que foi do candomblé, que fazia trabalho de despacho, trabalho de oferenda em Mata Virgem. Mata Virgem. E Mata Virgem, você não sabe, é aquela floresta que não é permitido cortar uma vara.
um pedaço de galho, nada. Então é chamado de mata virgem, mas eles invadiam antigamente as matas e os cemitérios para entregar oferendas. Essa tia minha era tanta bizarrice e ela prestava culto, né? Que aí é a mesma coisa a um tal de uma entidade chamada de Oxóssi Guerreiro, que era o mesmo São Jorge, um tal de gentil guerreiro, coisa de índio, né? De índio. Ela se vestia às vezes de índio, tinha aquela flecha lá, aquela coisa, pisava em brasa. Mas pisava em brasa não é porque era uma entidade, não, é porque o pé realmente de uma pessoa de roça que andava descalço o tempo todo, então a sola do pé cria ali uma capa dura, que se pisar em brasa não faz muita diferença não. Você não pode continuar pisado, mas se você pisar, ela fazia isso, chamava muita atenção. Mas eu já vi ela fazer cenas, de cortar a cabeça de uma galinha preta e chupar o sangue ali deixar a bichinha sem cabeça até morrer sem cabeça. Tudo isso eles faziam antigamente. Então, se fosse filmado isso, cara, aí quando a gente mostra aqui, Antônio, mas o religioso, o fanático diz, é porque teria que acontecer a finais dos tempos, porque é os finais dos tempos que tudo isso aconteceu. Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Por que sempre aconteceu? Porque não tinha internet, não tinha celular. Hoje, a internet, a tecnologia, todo mundo tem celular que filma e filma muito bem. Tem ajudado demais, tem contribuído para mostrar essas bizarrices. Antigamente não. 25 anos que eu fiquei dentro de religião protestante, eu vi coisa que se fosse filmado e eu colocasse aqui no meu canal, eu já tinha 1 milhão de inscritos. Se eu fosse trazer filmado aquilo que eu vi diante dos meus olhos, durante o tempo que eu passei em igreja, que eu fui de igreja pentecostal, de barulho mesmo, de supostas curas, de supostos milagres, tudo mentira. Seria uma coisa que ia chamar muita atenção. Então sempre teve. Não vem com essa conversa não. E, cara, você observa que nessas igrejas aí, a maioria dessas pessoas que endemoniam ali estão com roupas estratégicas que não são da igreja. Porque igreja não aceita, né? Você ir para a igreja vestido com camisa de clube. Não. Você pode torcer para seu time, porque antigamente eles nem aceitavam torcer para time. Hoje todo mundo torce. Hoje dentro de igreja pentecostal da mentira, até da Deus e Amor, tem flamenguista, tem corintiano, tem São Paulino, tem vascaíno, tem que torce para o Grêmio, para o Internacional, para esses clubes aí, Cruzeiro, Atlético Mineiro. E ainda discutem na rua sobre os times. Antigamente não podia, era pecado. Hoje é aceito, porque se não aceitar, as pessoas não ficam em igreja. Eles, para pegar o passarinho, não vão dizer show passarinho. Mas só que não aceitam ir para a igreja vestidos de roupa de clube. E quando vai vestido de roupa de clube, é uma estratégia para a pessoa endemoniar ali, que é para chamar atenção, para o dízimo continuar entrando, para a oferta continuar entrando. É o que mais acontece nessas igrejas. O que precisava era a justiça fazer uma investigação nessas coisas, mas não faz, porque a igreja aceita, né? A religião, misericórdia, os canais abertos o tempo todo, protegendo religião, protegendo tudo. Agora mesmo, que passou na Rede Globo, a música gospel virou cultura brasileira e espiritual. Cultura, arte brasileira e espiritual. Em questão de cultura eu até não discuto, agora espiritual de quê? Aí passou na Rede Globo, ali, no Jornal Nacional, o jornal principal falando. A música gospel agora já é propriedade da cultura brasileira e espiritual do Brasil. Vocês estão entendendo? Então, a mentira é demais. Mas esse canal não é para incentivar você a sair da sua fé, da sua igreja, não. Esse canal não é para difamar ninguém, ofender ninguém. Esse canal é para estimular você a buscar informação. Busque informação, cara, porque quem estuda sabe, quem não estuda somente acredita. Você não precisa ser um perito naquilo que você vai buscar informação, não basta pesquisar. Se você tem aparelho de celular para filmar os cultos bizarros da sua igreja e colocar na internet, porque esses vídeos que eu coloco aqui são vídeos, todos os vídeos que eu coloco aqui são vídeos públicos. Por que você não pode também pesquisar na mesma internet as coisas como funcionam e observar a vida como a vida funciona? Por que você não pode pesquisar sobre os comportamentos da mente humana? Para entender que tudo isso que acontece em igreja é manipulação, é sentimentalismo e emocionalismo, é tudo mental. E esses pastores charlatães estão ganhando dinheiro com isso, cara. Muito dinheiro com isso.
muita grana com isso. Porque eles aproveitam por conta do medo que foi colocado, mas isso já está sendo desmascarado através dos nossos canais. Então esse vídeo, na verdade, vocês viram aí três cenas que eu coloquei, bizarras. A primeira desse senhor, desse homem aí, fazendo esse papel com a voz dele. Cara, é uma coisa que é para tratamento. Isso é uma coisa para tratamento. E depois você vê a cena aí, na igreja do Agenor dos Truques, esse demônio aí nesse homem, que isso não é demônio coisa nenhuma. Cara, para com isso. Eu não sou bobo, não sou trouxa não. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. E depois você observa esse outro que está fazendo sucesso no Brasil, derribando todo mundo. Segundo o que a gente vê pelas filmagens aí, que são públicas as filmagens. Todos os vídeos que eu coloco aqui são públicos, já estão em outras plataformas também. E aí você vê a mulher doando os relógios. Os relógios que era de alguém da família, um ente querido que se foi e que colecionava aqueles relógios, entregando para a igreja, para charlatanismo. Aí o cara pega e diz, não, isso aqui não é nem oferta, isso é um sacrifício. Sacrifício de gente besta. Para com isso, cara. Você acha que se existisse um Deus de verdade por aí, que eu não sei, a gente não sabe, ia exigir de você alguma coisa, a não ser o cuidado próprio? Será que você não pensa, não? Você vai morrer no engano. Então, este vídeo foi justamente para estimular você a buscar informação. E fico por aqui e vou voltar agora pelo canal Pilastra da Verdade. Ok? Um abraço. Fique na paz. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão.